Mas então, pessoal, Alexandre aqui. Nesse vídeo eu quero trabalhar com vocês um exercício envolvendo teste de hipóteses. É uma matéria interessante de estatística, certo? E vamos, nesse exemplo aqui, tratar de um exercício envolvendo teste de hipóteses envolvendo médias. Ok, pessoal? Então, vamos lá, iniciando a leitura. A floricultura de Jane se especializou em jardinagem com projetos padrões para as áreas residenciais. O custo de mão de obra associado a uma determinada proposta de jardinagem está baseado no número de plantações de árvores, arbustos, etc., a serem usados no projeto. Para propósitos de estimativas de custos, os gerentes usam 2 horas como tempo de mão de obra para se plantar uma árvore de tamanho médio e um desvio padrão de 0,5 hora. Vejam bem, já estão dando o valor do desvio padrão de 0,5. Esse desvio padrão aqui, dado, pessoal, se deduz que seja um desvio padrão da população. Um desvio padrão que já é pré-determinado, então é um desvio padrão populacional, né? Muito bem. Os tempos reais de uma amostra de 10 plantações durante o mês passado são apresentados a seguir, tempos em horas. Então ali dá um rol, né, de tempos reais de uma amostra de 10 plantações, ou seja, o tempo médio que foi levado para fazer essas plantações. Então a nossa amostra é n igual a 10, né? A partir dessa amostra a gente tem que apurar a média da amostra, né? Mas vamos em frente. Usando um alfa de 0,05, ou seja, 5%, teste se o tempo médio de plantações de uma árvore excede 2 horas, né? Então ele está testando se excede 2 horas. Muito bem. Excede 2 horas, quer dizer que vai ser um teste unilateral à direita, né? Valores maiores. Então isso aqui é interessante a gente anotar. Qual é a sua conclusão e que recomendações você consideraria fazer aos gerentes? Muito bem. Em primeiro lugar, né, ao ler um exercício desse tipo envolvendo teste de hipóteses, a gente já pega a média que é dada. A média é igual a 2 horas, né? É dada aqui, ó. Então, 2 horas é o tempo médio, né? Com um desvio padrão de 0,5 hora. Esse desvio padrão é dado por sigma, ou seja, é um desvio padrão já pré-estabelecido, né? 0,5 hora. Vocês poderiam me perguntar, e se não fosse dado o desvio padrão? Eu teria que pegar um desvio padrão aproximado, ou seja, eu teria que pegar o desvio padrão dessa amostra que é dada aqui, um desvio padrão amostral, né? Que aí seria um valor estimado do desvio padrão. E eu teria que usar a tabela T. Mas no caso, o desvio padrão aqui, ele é conhecido. Desvio padrão é conhecido. Se o desvio padrão é conhecido, a gente vai usar Z. A gente vai usar a tabela Z, né? Muito bem. O que mais que é dado aqui? N igual a 10. É o tamanho da amostra, né? Agora, a partir dessa amostra que é dada, qual é o valor da média da amostra, ou seja, do x barra?
eu tenho que apurar esse valor, não é mesmo? Então, vamos abrir aqui HP12C e a partir, eu vou usar uma função na HP que é a função somatório, né, para calcular o valor dessa média. Olha só, 1,9 somatório, 1,7 somatório, 2,8 somatório, 2,4 somatório, 2,6 somatório, 2,5 somatório, 2,8 somatório, 3,2 somatório, 1,6 somatório e 2,5 somatório. 10, né? 10 entradas de dados, né? Agora eu vou pegar o valor da média. Vocês estão vendo ali no botão 0, embaixo do 0 tem um símbolo ali. A calculadora está bem pequenininha, não mostra, né? Mas é x barra. Se eu apertar G0, eu vou obter a média da amostra. Ou seja, 2,40, né? A média da amostra aqui vai ser, portanto, 2,40 horas, né? A partir da amostra eu apurei 2,40 horas. Muito bem. O que eu tenho que fazer aqui? Em primeiro lugar, peguei os dados, né? Em segundo lugar, vamos fazer uma espécie de uma curva aqui. O que ele quer testar aqui? Ele quer saber, ele quer que eu teste se o tempo médio de plantações de uma árvore excede 2 horas, ou seja, passou de 2 horas, né? Então, isso aqui é um teste, eu estou testando valores maiores, superiores, né? Então, aqui eu vou considerar a parte maior aqui como H0 e a parte de teste eu vou chamar de H1. H0 é hipótese nula, H1 é hipótese alternativa, né? A gente já aproveita aqui para formular as hipóteses, portanto, como é que fica? Formulando as hipóteses H0, H1. Quem é H1? H1, eu estou afirmando que realmente a média ela é maior que 2 horas, partindo, né, dessa média amostral que deu 2,40, né? Então, eu posso, quem sabe, afirmar, não, realmente a média aumentou, Mi maior que 2. Essa é minha hipótese alternativa. E H0 seria Mi igual a 2. Ou seja, continua tudo como está. Então, ok, formuladas as hipóteses, o que nós fazemos agora? Né? Nós aplicamos a fórmula, né? Então, ok, a gente tem que saber antes qual é o valor de Z, né? Olha só, a gente tem que saber aqui o valor tabelado de Z, né? Então, para isso, a gente precisa do quê? Do valor tabelado de Z. A gente sabe que a gente vai pegar a linha da tabela ao infinito, né? Na tabela T, né? E já vou mostrar para vocês aqui, ó. E aqui a gente vai pegar um alfa de 0,05, né? Tá aqui o valor de alfa, que é 5%, portanto, unilateral.
Então, vou abrir aqui, ó. Ó, 5% unilateral. É a terceira coluna aqui, gente. Certo? Pega aqui, né? 5% unilateral e nós vamos descer lá na linha do infinito. Que é a linha de Z. 1,6449. É o valor de Z. 1,6449. Z igual 1,6449. Esse valor de Z é o Z limítrofe. É um Z a partir do qual eu vou rejeitar ou vou aceitar H0, né? Vocês sabem que, conforme o estudo, o meio da curva é dado por zero, né? Conforme a curva normal, né? E esse valor aqui vai ser o meu Z crítico. Vou colocar aqui pequenininho, 1,64, tá? Agora nós vamos fazer o cálculo de Z-calc, ou Z calculado. Muitos autores também chamam de Z-teste, né? Vou rolar um pouquinho aqui. Vamos lá. Qual é a fórmula de Z-teste, né? Vai ser o quê? A fórmula é dada por x barra menos média, desvio padrão sobre raiz de n. Muito bem. Agora é só substituir os valores, né? Vamos ver como é que ficou. Quem é x barra? X barra é a média da amostra. 2,40. Que a gente calculou ali pela HP, tá? Se tu não tiver uma HP, o que tu pode fazer? Pega esses 10 números aí, essas 10 amostras, soma todas elas, soma todos os valores e divide por 10. Tu vai ter a média. 2,40 menos mi é 2, é a média informada, né? Sigma é esse ozinho, né, com uma perninha para cima, que é 0,5. É o desvio padrão da população. Sobre raiz quadrada de n. Quem é n? É 10, né? Portanto, aqui em cima ficou 2,40 menos 2, é 0,40. Agora aqui 0,5 dividido por raiz de 10. Vamos fazer aqui. Zero vírgula 5, enter, 10, G raiz e divido. 0,1581. 0,1581. Agora, pego 0,40 e divido por 0,1581. 2,53. 2,53. Muito bem. A partir desse valor, pessoal, o que a gente conclui? 2,53 ele cai aonde na tabela? Ele cai aqui, ó, para cá, né? O 2,53.
Ou seja, ele cai na área de rejeição de H0. Portanto, a nossa conclusão é o quê? Que a gente vai rejeitar H0. Então, qual é a sua conclusão e que recomendações você consideraria fazer aos gerentes? Bom, como é que tu poderia interpretar, né? Com base no valor de Z-test ou Z-calc, dando 2,53. Ele passou bastante de 1,64. Quer dizer o quê? Que aqui eu vou aceitar H1, né? Estatisticamente, me parece que H1 seja o mais correto, ou seja, a evidência amostral de que a média, né, da plantação, do tempo para plantar cada árvore seja superior a 2 horas, né, com 5%, com alfa igual a 5%. É essa a conclusão. Ok, pessoal? Espero ter sido útil nessa explanação aqui para vocês. Te peço para dar um joinha aí no canal, se foi útil realmente, né? Te inscreve no canal também, dá um like e deixa o abraço. Valeu!